capítulo 4. O título da mensagem de hoje é: o caminho para preservar sua família. Poderia ainda falar sobre os segredos ou atitudes, que ficaria ainda melhor. Antes de ler os versículos, eu gostaria de falar com você sobre algumas decisões. Quando Deus me deu essa palavra, eu compartilhei com a pastora Angélica e falei para ela: linda, dá uma olhada aqui e me ajuda a definir aqui o título e dá uma olhada nesse esboço. Ela falou: muito bom. E destaque aí decisões e atitudes, que eu tinha até escrito. A pessoa precisa tomar decisões, nós precisamos tomar decisões e ter atitudes para que esse caminho seja percorrido e a nossa família seja preservada. Aí alguém pode dizer assim: mas eu sou sozinho na vida. Eu tenho duas palavras para você. A primeira, do ponto de vista espiritual, a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Então só vive sozinho quem quer. É Deus que diz, não sou eu. Deus faz com que o solitário viva em família e faz da estéril mãe de muitos filhos. Eu não estou falando de mim, eu estou citando a Bíblia. Quem tem ouvidos e crê, dê ouvidos. Em segundo lugar, o que você vive hoje não é o fim da sua história. Ainda temos muito a percorrer até que Ele venha, ou até que Ele nos chame. E como está sendo edificada a sua família? Porque quem eu estou sendo formado, eu vou levar para dentro do casamento. O meu caráter, meu gênio, meu temperamento, minha personalidade, meu avivamento ou minha frieza espiritual, meu amor, zelo e cuidado ou minha indiferença, tudo isso eu vou levar para a família que eu vou formar. Então, desde ontem, desde sempre, se prepare, dê ouvidos. Deus quer formar famílias que glorificam a Ele na terra, que tem lutas como todas as famílias têm, mas que passam por cada luta, como Jesus passou pelo deserto. Está escrito, está escrito, está escrito e está escrito. Então nós precisamos tomar algumas atitudes e decisões importantíssimas, fundamentais, para abençoar e preservar nossa família. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, verso 8, diz assim: certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem, o quê? De Deus. Preste atenção. Essa mulher tinha o seu marido, nós vamos chegar já nessa parte, idoso. Ela não tinha filhos. E ela reconheceu o profeta. O profeta veio até a cidade, anunciou, e não era fácil, e continua não sendo fácil, ouvir a voz de Deus e falar, não é tão simples, porque a gente tem as influências do momento, a gente tem as influências do que está acontecendo conosco, a gente tem as influências do resultado que a gente espera. Por isso tem tanto lugar liberando profetada e não profetizando, porque há sempre um público esperando ouvir apenas coisas boas. E quando a gente lê os profetas, quando a gente vê, por exemplo, Eliseu e Elias também, como era comum reis dizerem assim: Acabe falava isso, filho de Acabe. Esses profetas não falam nada de bom a meu respeito, eles são contra. Numa guerra em que o rei de Judá chama o rei de Israel e diz: vamos juntos que eu vou guerrear aqui e tal, e o pessoal não está mais pagando os tributos que tinha que pagar, e nós vamos lá e tal. Não, eu vou com você, mas vamos consultar a Deus. Antes de ir, o rei de Judá dizia, o rei de Israel chamou alguns profetas que ele tinha no bolso dele, profetas pagos para dizer o que eles queriam ouvir, e eles disseram: vai, Deus vai dar vitória.
E quando chega um profeta de Deus de verdade, no primeiro momento ele fala, pode ir que Deus vai dar vitória. Aí tá vendo, ele está mentindo. Eu conheço, ele está falando por falar. Fala a verdade, homem de Deus. Ele, você quer a verdade? Quero. Você vai perder. Toda a maldade que seu pai, que a sua mãe fizeram aos profetas de Deus, a sua família vai ser exterminada. Aí era comum reis mandarem até prender profetas. Aí eu me lembro de Paulo. Paulo é um homem que estudou a palavra e com certeza leu sobre os profetas, porque Paulo, quando é preso, continua enviando cartas, continua profetizando de dentro da prisão, e ele escreve assim, ó: ainda que eu esteja preso, a palavra de Deus está solta. Ainda que tentem prender qualquer coisa na minha e na sua vida, ninguém pode prender a nossa fé. A fé flui de dentro de nós. Alguém pode fechar uma porta e dizer para você, perdeu o emprego. Alguém pode fechar uma porta e dizer para você, não entra mais nessa casa, não é bem-vindo nessa família, não é bem-vindo nesse grupo. Mas ninguém pode prender a sua oração de chegar lá. E Eliseu é um homem que chega na cidade para falar o que é bom, mas também para denunciar o que está errado. Porque profeta que se preze não massageia ego. Ele fala o que é bom, mas fala o que precisa ser corrigido. Ele não precisa ser grosso, ele não precisa ferir pessoas, ele precisa compartilhar a palavra. Deixa a palavra produzir o que ela veio produzir. Se é quebrantamento, se é cura, se é conserto, se é ânimo, se é repreensão. A palavra, o tom mais alto não tem que ser da nossa voz. O tom mais alto não tem que ser do nosso jeito, tem que ser da palavra. Quem está entendendo? Eu até brinco, falo com alguns irmãos aqui, pessoas, quando eu vou instruir sobre ministrar ou falar com alguém, falo, a hora que você vai falar uma coisa. Esses dias eu estava falando com um grupo de liderança ministerial aqui, eu falei, olha, e quando vocês forem falar isso aqui, que é uma correção, aí falem sorrindo assim de orelha a orelha, gente, porque ninguém gosta de ouvir correção e repreensão. Então deixe bem claro que você está corrigindo porque a palavra está contra aquilo. A gente vai conseguir fazer isso sempre? Não, mas sempre vou ensinar o certo, para que as pessoas saibam que não sou eu com raiva de ninguém, corrigindo alguém. Eu estou bem, eu estou em paz, mas a postura está errada, a atitude está errada e precisa ser realinhada. Tendo dito isso, a gente sabe que Eliseu é um homem respeitado por muitos, até odiado por outros. Mas essa mulher olha e diz, vem comer na minha casa. Deixa eu ouvir mais de perto, eu quero ter certeza. A Bíblia diz que a gente deve examinar as Escrituras, porque nela contém o poder de Deus. Mas também diz que nós devemos provar os Espíritos, porque nem todo que diz em nome do Senhor, realmente vem em nome do Senhor. A gente precisa ver, porque o Espírito testifica. E uma das maiores alegrias da minha vida é ver o quanto Deus tem usado esse ministério. Cada pessoa, não apenas eu, cada pessoa que sobe aqui para ministrar e testifica com a igreja. A palavra vem exatamente sobre aquilo que alguém orou, aquilo que várias pessoas oraram, aquilo que várias pessoas perguntaram, aquilo que Deus falou com várias pessoas. A palavra vem e confirma. Isso é a coisa mais comum que acontece aqui. A gente precisa de fogos de artifício, de um espetáculo para dizer, Deus está dizendo. O coração das pessoas queima com a palavra porque Deus está dizendo. Mas nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer ouvir a verdade. E essa mulher queria ouvir a verdade. O que ela faz? Se você tem dúvida sobre uma voz profética, se aproxima dela, não se distancia. E então quando você tiver uma convicção, aí você toma a sua decisão. Essa mulher começa a caminhada dela para preservar a sua família. Começa com a aproximação ao profeta. Se esse homem é o profeta de Israel mesmo, eu quero estar perto dele. Eu quero esse homem comendo na minha casa. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Gente, a rainha de Sabá viajou para ouvir a sabedoria de Salomão, que era um rei. Um rei. E voltou encantada dizendo, olha, não falaram nem metade do que aquilo que eu vi e ouvi aqui esses dias. Um rei. Nós temos acesso à palavra de Deus, nós temos acesso a vozes proféticas e às vezes damos de ombro. Não andamos nem a distância de ir a um culto, numa quarta-feira, como quarta profética agora vai ser fogo, como num domingo, como no momento de oração ou no que for.
quer realmente preservar, você vai ver na mensagem, prover, restituir, proteger sua família, tudo isso está nessa mensagem. Se aproxime da palavra. Eu não estou falando nem da pessoa, eu estou falando da palavra que está na boca do profeta. Tire a dúvida, é profeta de verdade? É alguém que está dizendo em nome do Senhor e realmente testifica? Então eu preciso ficar perto dessa palavra, porque eu quero que essa vida jorre para dentro de mim. Eu não quero ficar à distância, eu não quero nenhuma interferência no meio do caminho, eu não quero perder nada no meio do caminho. Eu vou grudar nisso aqui, eu vou reter tudo que eu puder. Essa mulher traz Eliseu para dentro da casa dela, e a Bíblia diz, é interessante que no verso 9, a Bíblia diz que ela chama ele para ir comer na sua casa, mas só no verso 10 ela diz para o marido: esse homem que passa por aqui, esse homem que passa pela nossa cidade, e que hoje tivemos o privilégio de receber na nossa casa, esse verdadeiramente é um profeta, é um santo homem de Deus. Ela não conseguiu enxergar isso à distância, ela precisou se aproximar. Tem gente querendo saber: mas pastor, qual que é a direção de Deus para minha vida? O quanto você está disposto a se aproximar da palavra que Ele te enviou? O quanto eu e você estamos dispostos a renunciar nossa carne para mergulhar, imergir, uma imersão. Deus diz para eu crer, então eu vou crer de todo o meu coração, não é crer à distância. Tem muita família que está abalada ou destruída porque alguém decidiu crer à distância, e crer à distância não é crer. Servir à distância não é servir. Amar à distância não é amar. Você quer ver uma coisa simples? Veja nas redes sociais como tem gente incrível, como tem pastores, homens e mulheres, influenciadores, são incríveis, aquelas pessoas são perfeitas. Quem olha pessoas e fala: nossa, como eu queria conviver perto daquela pessoa? Quem? Aí você chega perto da pessoa e convive um tempo e fala: ela não é bem aquilo. E você ainda quer se revoltar e dizer que a pessoa é fake. Não. Quanto mais eu e você nos aproximamos um do outro, a gente vai conhecer os pontos bons, mas vai conhecer os pontos ruins. Gente, até foto engana. Ixi, essa aí, não vou nem entrar nos filtros, né, Elton? Tem gente que, a hora que olha pessoalmente: oi, eu sou tal pessoa do Instagram, do Facebook. Não, não é. Não, não pode ser. Peraí, mas isso aí, gente, a gente aprendeu quando criança, assistindo o desenho do Scooby-Doo. É só chegar perto e tirar a máscara. Você vai descobrir quem está ali por trás, é surpreendente. Qual é a distância que você está hoje da palavra que rege sobre a sua vida? Havia um profeta em Israel, uma voz de verdade, de Deus. Aquela mulher decidiu trazer aquela voz para dentro da casa dela. Qual voz que você quer levar para dentro da sua casa? A voz do problema? Tem gente que fala: voz do problema, fica na minha casa, não sai não. Aí recebe uma palavra na igreja, quando volta em casa, volta falando do problema. Aí sai para o trabalho, volta em casa, volta falando do problema. Tem gente que se agarrou com a voz do problema. A casa da pessoa, ela só fala de crise, de inferno e de confusão. Essa mulher falou: na minha casa, precisa falar de Deus. Na minha casa, essa é a mulher sábia que edifica a casa. Ela traz para a mesa dela. Quais são as vozes que você ouve nas mesas que você senta? Quais mesas eu e você damos preferência? É melhor comer um pão seco com um copo d'água com alguém que vai me edificar, do que comer uma picanha com alguém que vai abalar minha fé. Tem gente trocando a glória de Deus por pratos de lentilha ou banquetes aqui, e no dia seguinte, espiritualmente e emocionalmente, estão definhando, morrendo. Essa mulher falou: preciso trazer. Só que para trazer, eu não vou dizer para ele: ô profeta, vem na minha casa para pregar, para dar uma palavra. Não, eu vou servi-lo. Profeta, vem na minha casa porque eu quero que você faça uma refeição à minha mesa. A minha casa tem prazer em te receber e te servir. Põe o primeiro tópico para mim, por favor. Presta atenção nisso. Primeiro ponto: alguém aqui quer tomar atitudes e decisões que preservam, que protegem, que proveem, que restituem, que abençoam sua família? Tenha disposição em servir. Tem gente que para servir, irmão, é um gatinho, para desfrutar um leão. Vamos ali para uma festa, vamos para a oração, então,
Jovens, vai ter jovem no parque sábado. Aparece jovem que eu nem sabia que existia, ele nasce naquela semana. Semana seguinte tem o bate-papo de jovem, o culto jovem, a oração dos jovens. Ele volta para Bate-Caverna. Uma hora vai dar uma doida em mim, eu vou aparecer aí e vou falar, olha, no game aqui só entra quem veio na oração. Porque no parque ele não pode mexer, né? Quem somos nós? Eu estou pregando para uma igreja madura e amadurecendo, uma igreja que busca maturidade. Essa semana Deus começou a falar comigo sobre o tema de 2024. Prepara. E eu confesso que eu estava um pouco preocupado. Falei, Deus, ano passado, ano retrasado, o Senhor me deu o tema ano passado em agosto, ano retrasado em setembro, outubro, está acabando agosto. Falei, Deus, calma, Rogério. E aí? Quem somos nós? A gente tem prazer em servir? Ou a gente só quer status? Essa mulher teve disposição em servir. E foi o servir dela que trouxe o profeta para dentro da casa dela. Vai além. Se o profeta entra na casa dela, a voz do profeta entra na alma. Se a voz do profeta entra na alma, cura o que precisa ser curado, restaura o que tem que ser restaurado e gera o que precisa ser gerado. E Deus fez gerar na vida daquela mulher o que ao longo dos anos ninguém pôde fazer. Meu irmão, traz a voz profética para dentro, sirva com amor e você vai gerar o que você jamais imaginou gerar na tua vida. Deus tem falado aqui nessa casa. Quem dá crédito? Vamos com tudo, irmãos. Vamos pegar fogo na presença de Deus. Vamos servir o reino. Vamos ganhar almas. Vamos falar mais de Deus do que do diabo. Vamos falar mais da fé do que do medo. Vamos falar mais do que está escrito, não do que está sendo ameaçado, ou do que fizeram com a gente, ou do que isso, ou do que aquilo. Vamos falar mais do que nós temos em Deus, não do que está faltando na nossa vida. Interessante que essa mulher não fala para o profeta, está faltando uma coisa na minha casa. Ela não traz o profeta para fazer um pedido de oração, e não estou dizendo que seja errado. Recebeu um profeta, alimentou, aí pede, ora agora, está de barriga cheia, está feliz, abençoa a minha casa. Mas ela não pediu nada. Disposição em servir. Eu vou falar mais disso, mas presta atenção no verso 10, vem comigo, olha aqui. Verso 10, a gente já leu, mas eu quero ler de novo. Não, eu li o 8 e 9, né? Agora o 10. Olha o que ela fala para o marido. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Nessa cidade ele não vai ter que ficar assim, oh meu Deus, como é que vai ser? Oh meu Deus, como é que vai ser? Não, eu quero tornar a vida do profeta tranquila. Quando ele vier para cá, ele só se preocupa em se conectar com o céu e deixar Deus falar com a gente. É só isso, porque ele já tem onde comer, onde dormir. Ó, tá aqui a cama, tá aqui a mesa, tá aqui uma luminária para ele poder fazer a leitura, tudo. Vamos montar para ele uma suíte, a suíte do profeta. Essa mulher, sem perceber, ela entra num princípio. Segura aí no segundo livro de Reis 4, que a gente vai ficar só nele, só vou sair para um texto. Hebreus 13, 2. Hebreus capítulo 13, verso 2. Diz assim, ó. Não se esqueçam de demonstrar o quê? Hospitalidade, porque alguns sem o saber, hospedaram quem? Anjos. Sem saber, porque saber não é fácil, tá? A Bíblia diz, não esqueçam, vocês são cristãos. A hospitalidade não começa com quem eu recebo num ambiente geográfico, começa em quem eu recebo no meu coração. Tem gente que não abre o coração para anjos, mas para o mundo, para a carne, para o pecado, para a prostituição, para a bagunça, para os demônios, está sempre aberto. Tem gente que, se você perguntar, qual foi o último livro que leu? Qual foi a última música que ouviu? Qual foi a última coisa que aplicou tempo e atenção? Tudo isso a gente está recebendo. A fé e a incredulidade vêm pelo mesmo caminho. Ouvir. Fé pela palavra, incredulidade fora da palavra. A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo, de modo que se os seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz, mas se os olhos forem maus, todo o corpo terá
trevas, o que você e eu estamos colocando diante dos nossos olhos? É isso que a gente vai hospedar. Tem gente que coloca sempre o pior, não, todo mundo não presta, não, nada vai dar certo, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. A pessoa está sendo hospitaleira com o pior dentro da sua habitação, sua alma. E com isso, sua alma está adoecendo. Mas tem gente que está vivendo a maior crise da sua vida, mas está de olhos e ouvidos abertos. Eu quero a palavra, eu tenho esperança, as misericórdias do Senhor, como disse Jeremias, se renovam a cada manhã. Torno a trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança, é a palavra de Deus, são as misericórdias de Deus, para mim e para você. E começa a hospedar dentro de si palavras de fé, palavras de ânimo, palavras de esperança, palavras de conserto. Essa mulher disse: na minha casa, o investimento vai ser espiritual. Eu vou investir o meu recurso, para que o recurso nunca acabe, porque enquanto Deus estiver presente, Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso provedor. Põe o segundo tópico para mim, por favor. Presta atenção nisso aqui. Essa mulher também tomou a decisão e teve a atitude de seguir ao quê? Hospitalidade. Por ser hospitaleira, ela recebeu o profeta na sua casa, e isso desencadeou uma série de bênçãos na vida dela. Uma você provavelmente já sabe, mas essa mensagem veio ao meu coração por causa de uma segunda que eu vou falar no final, e talvez você nunca tenha se dado conta ou percebido, porque eu confesso que eu me lembro, eu nunca preguei essa mensagem tendo a tônica, o final dela, que a gente chega daqui a pouco. Essa mulher recebeu muito mais do que ela pediu, ou pensou, ou esperou, até porque quando ela recebeu o profeta, ela não fez pedido nenhum a ele. Ela não era aquela assim, interesseira, vou receber quem tem algo a me oferecer. Ela era aquela, eu vou receber e eu vou oferecer. Eu vou receber e eu vou servir, porque Ele já tem oferecido. Quando Ele vem em nossa cidade, Ele anuncia a palavra do Deus vivo. Eu reconheço o valor que esse profeta tem para mim. Eu reconheço o valor que a palavra que esse homem de Deus traz tem na minha vida. Então eu vou dizer que na minha casa, o investimento passa primeiro pelo reino de Deus. Irmãos, tem gente que não consegue ser fiel em... Eu não vou falar ajudar, eu não gosto dessa palavra. Mas em ser responsável por manter uma casa de oração de portas abertas. Tem gente que é indiferente às necessidades de uma casa de oração e infiel nos seus dízimos, indiferente nas suas ofertas. Primícia a pessoa é por temporada. Essa temporada eu vou ser primiciante. Essa agora Deus falou que não tem nada a ver. Esse dinheiro pode ser sujo, esse pode ser santo. Sei lá o que passa na cabeça. Porque o dia que tomou a decisão de fazer foi pela palavra. E decidiu parar. Eu não encontrei na palavra ainda algo que mandou eu parar. Mas... E por conta disso, às vezes a gente vive igual o cachorro correndo atrás do rabo, vendendo almoço para comprar janta. Agora vai melhorar porque a gente vai reter isso aqui. E daqui a pouco piora e muito. Daqui a pouco a gente está na fila de quem só quer pedir. Essa mulher estava na fila de quem queria oferecer. Se naquele dia o profeta falou assim: gente, fica aqui quem precisa de atendimento e oração, formou a fila, aquela mulher não foi para a fila. Ela ficou do outro lado, esperou todo mundo ser atendido. Quando terminou todo mundo ser atendido, o profeta olhou para ela, aqui está, essa gente está só. O profeta olhou para ela e disse: você também quer um pedido de oração? O que você precisa? Não, eu fiquei aqui para dizer que você é bem-vindo na minha casa. Vamos lá fazer uma refeição? Porque todo mundo pediu, recebeu e foi embora. Porque a vida do profeta muitas vezes é assim. Na hora que todo mundo precisa, ele é rodeado de gente. Mas quando todos estão abençoados e satisfeitos, ele fica solitário. Essa mulher fez a diferença na vida do profeta. Estou aqui e vou ficar aqui, não para receber, mas para oferecer. Eu quero servir. Eu tenho disposição para servir. Eu quero ser hospitaleira. Eu quero dizer, profeta, que na minha casa, eu e o meu marido reconhecemos o seu valor, e por isso nós construímos, nós investimos. Nós não pensamos que o dinheiro é só para a gente. Nós entendemos que o dinheiro é para servir o reino. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não diz que o dinheiro é o problema, o apego a ele.
o amor a Ele, essa coisa com o dinheiro é que é o problema. E eu creio que nesse assunto eu tenho bastante autoridade para falar, não é um pouquinho não, porque eu não sou apegado. Eu gosto. Quem aqui gosta? Eu gosto de dinheiro. Quem gosta? Mas não sou apegado. Não amo, não idolatro. Ele não está no altar. O lugar dele é no meu bolso, na minha conta, na sua conta, no seu bolso. Não num altar do nosso ego. Por isso, se é para o dinheiro ir para algum altar, eu já coloco logo no altar de Deus. Para não se levantar nenhum outro tipo de altar. Deus estabelece os tributos para que na nossa vida não se levante um altar a mamon. E tem gente que tem 2 altares em casa. Um é a Deus, é a temporada de fidelidade, e outro a mamon, a temporada de infidelidade. E tem gente aborrecida que eu estou falando, mas eu preciso pregar. Eu prego contra a prostituição, contra o adultério, contra tudo. Então eu vou pregar contra essa idolatria e fanatismo ao dinheiro, que está destruindo a alma de muitas pessoas que não perceberam que se tornaram gananciosas. Não, pastor, é porque eu estou apertado. Não, você está apertado porque você não acredita em Deus. Se acreditar, a provisão vai aparecer. Meu Deus, eu vivo de provisão. Eu vivo de provisão. O salmista diz: fui moço, já sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você não vai ser a exceção na Bíblia. A Bíblia estava errada, não. Mas ele diz: nunca vi um o quê? Justo. Aquele que tudo que ele faz é justificado na palavra. Não é o bonzão, esse justo não é bonzão. É o que justifica suas ações pela palavra. Se está escrito, eu vou. Se está escrito, eu pratico. Se está escrito, eu honro. Não tinha uma lei, nem um mandamento, e nem o profeta pediu: alguém me receba na sua casa para comer, ou construa um quarto para mim. Isso era da natureza generosa dessa mulher. E aí nós vamos entrar no próximo tópico. Põe para mim, por favor. Olha outra coisa que essa mulher tinha. O que é? Generosidade. O profeta não pregou e naquele dia disse: gente, estou com fome, alguém me leva para comer. Elias foi na casa de uma viúva e foi sustentado. Eliseu também ajudou viúvas. Mas nesse momento, não é viúva, não é pobre e não está precisando de ajuda. E Eliseu não pediu nada. Essa mulher foi generosa. Ela olhou para aquilo que ela tinha, porque a Bíblia diz que ela era rica. Ô pastor, é fácil porque ela era rica, mas ela não tinha filho. E por não ter filho, ela não podia dizer: profeta, prega para o meu filho, ou deixa eu dar testemunho sobre o meu filho. Mas você vai ver no final dessa mensagem, que quando ela tem filho, o filho dela se torna um testemunho sobre quem era o profeta de Deus. No final dessa mensagem você vai ver que a generosidade dessa mulher não está ligada ao dinheiro. Ela recebe, ela é hospitaleira, ela constrói, ela prepara a refeição, ela serve. E no final da mensagem de hoje você vai ver que o filho que Deus deu a ela e passou por tudo que passou, também serve de testemunho até ao rei. Porque generosidade não é dar dinheiro. Generosidade é dizer: estou disponível, o que precisa que eu faça, onde eu preciso servir. Eu já sentei com pessoas e disse: olha, cuidado para você não pensar que o dinheiro vai servir no seu lugar. O meu dinheiro serve, mas o meu dom, o meu talento, o meu chamado também precisa servir. Não vou mais, eu fiquei rico, milionário, então eu não vou mais pregar. Eu vou pagar bem para outro pregar e fico sentado ali. Posso fazer isso? Posso. Estou falando que vou desviar? Estou falando que vou ir para o mundão? Mas é o meu chamado? Não. Então, por mais pobrezinho, mais escasso, ou mais abastado, mais milionário que seja, Deus espera o Rogério. Deus aceitou Abel e sua oferta, e rejeitou Caim e sua oferta. Primeiro chega o adorador, ou não adorador, depois chega a oferta dele. Não adianta fingir ser generoso, fingir que está oferecendo algo para Deus, se a gente oferece só o que a gente quer. Ela olhou para uma necessidade do profeta e disse: eu vou fazer isso. Ninguém pediu. Não houve um desespero. Ai, pelo amor de Deus. Ela olhou com amor. Nós temos olhado com amor para a nossa geração. Nós temos olhado com amor para quem precisa ouvir a palavra. Nós temos olhado com amor para a expansão do reino em nossos dias.
Nós temos olhado com amor para familiares nossos que ainda não conhecem o Senhor. Essa mulher olhou para aquele profeta e disse: essa voz não vai se preocupar nem com estadia e nem com alimentação toda vez que vier pregar, só se preocupa em alimentar a nossa cidade. Aquela mulher foi generosa para uma cidade inteira, para uma cidade inteira. Aquela mulher olha mais ou menos assim: eu não tenho filho, eu queria muito, talvez o sonho dela, como, irmão, nós precisamos entender que em Israel, na cultura do povo judeu, mesmo ela sendo sunamita, mas em Israel, na cultura do povo judeu, era uma vergonha alguém que não tinha filho, era humilhante. Até num período em que a gente vê que o povo estava meio apostatado na fé, frio na fé, eles olhavam para quem não tinha filho e diziam: esse está amaldiçoado, e quem tinha muitos filhos, esse está abençoado. Sabe o que aquela mulher fez? Sabe o que aquela mulher entendeu e que a gente precisa entender? Que Deus não está esperando eu oferecer o que eu não tenho, Deus está esperando eu começar oferecendo pelo que eu tenho e posso oferecer. Ela olha e eu imagino que ela passou vários anos da vida dela, eu imagino. Será que esse mês eu engravido? Nós vamos construir um quarto para o nosso bebê. Eu vou engravidar esse mês, nós vamos construir um quarto. E nunca engravidava. Um dia ela olha para o profeta e diz: eu vou ser a mãe provedora desse profeta nessa cidade. O filho natural que eu não pude gerar, então eu quero cuidar desse profeta. E por cuidar do profeta, o que ela nem pediu ao profeta, Deus atendeu. Meu irmão, quando eu e você atendemos demandas do reino, o reino atende demandas que a gente nem apresentou. Não seja egoísta, seja generoso. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de dinheiro. O dinheiro é uma parte. Sirva com amor, seja hospitaleiro com amor. Oferte, sim, contribua, participe, olhe para a necessidade da obra, mas olhe a necessidade do próximo, com amor, com generosidade e liberalidade. O verso 11 diz assim, do capítulo 4, 2 Reis, voltando lá no 2 Reis 4. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. Disse a seu servo Geazi: chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Quer dizer que ele tinha um bom nome, ali tinha autoridade para chegar neles, né? Não, respondeu ela, minha família cuida bem de mim, eu estou bem suprida, meu marido também cuida bem de mim, e diante do rei, do exército, está tudo bem. Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. Gente, olha isso, aquela mulher falou sobre filhos, mas Deus fez soprar o ouvido do profeta. O verso 15 diz: chame-a de novo. Aí eu quero profetizar aqui, que em nome de Jesus você vai ser chamado de novo, mas agora para ouvir a boa notícia que você não tinha ouvido a primeira vez. Deus vai fazer aquela pessoa chamar eu e você de novo, para dizer: eu olhei para a sua causa, eu olhei para a sua situação, e vai ser liberada a tua bênção. Até o que a gente nem pediu. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou e enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por essa época, você estará com um filho onde? Com um filho onde, gente? Nos braços. Aquela mulher reclamou a falta de filhos. Aquela mulher passou a noite, enquanto o profeta comia antes de dormir, ela passou a noite, ou no almoço, lamentando: é difícil, o que adianta ter tudo isso, e não tem para quem deixar, e eu não tenho filho, isso e aquilo. Põe o próximo tópico, por favor. Presta atenção nisso aqui. Decida viver como? Feliz, porque o profeta não vai para casa de uma pessoa rabugenta. Vamos lá para minha casa, porque... Não, deixa que eu pago uma pensão para eu dormir, eu durmo na praça. Decida viver feliz, valorizando o que você tem. Minha família cuida bem de mim, é isso que ela tem. Ela não tem filho, mas ela tem uma família que cuida bem dela. Você e eu também conseguimos enxergar o que a gente tem, ou a gente só enxerga o que a gente não tem?
A gente consegue enxergar o que está acontecendo de bom, o que está mudando para melhor, ou a gente só enxerga o que aconteceu de ruim? O mundo estuda, aí o mundo fala da lei da atração. Quem já ouviu falar? Que você atrai para si aquilo que você pensa e fala há muito tempo. A Bíblia chama isso de fé. A fé chama a existência as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia diz que pela sua palavra você é justificado ou condenado, e que cada um vai se fartar, vai se alimentar, vai ter fartura daquilo que falar. Cada um se fartará do fruto dos seus lábios. Lei da atração. Se eu passo o dia inteiro falando sobre o inferno, eu atraio para mim Mas se eu passo o dia inteiro falando sobre bênçãos, eu vou atrair. E não é só falar, tá? Vai ficar andando igual um besta, não honra nada, não cumpre nenhum princípio, vive no pecado, mas está falando, a bênção virá e me alcançará. A bênção virá, o pastor pregou. Pega o contexto inteiro. Puder prestar atenção no que Deus está falando. Estamos falando sobre a palavra, exatamente sobre isso. O que a gente quer atrair para si? Essa mulher decidiu olhar e falar assim: eu posso viver feliz, porque mesmo que eu não tenha a bênção principal, quando ela saía na rua, todo mundo olhava e falava: amaldiçoada, não tem filho, amaldiçoada, não tem filho. Eu sei o que Deus tem feito na minha vida, e não importa o que os outros vão dizer. Eu sei a minha realização em Deus, ela é de dentro para fora e não é de fora para dentro. A pior coisa no mundo é a gente depender para ser feliz e para se realizar do externo. É quando a gente tenta ser feliz de fora para dentro. Só que eu não domino. Imagina, está amarrado, em nome de Jesus, misericórdia, desce dor de barriga em todo mundo do Ministério do Louvor hoje. Aí chegaria eu aqui e falar: meu Deus, solta o som aí, Pietra. Pietra também estou com dor de barriga. Eu tenho poder para controlar esses fatores externos? Então, se eu depender de que tudo flua bem. Por exemplo, hoje tem bastante gente na igreja. Aí tem domingo que o povo decide não vir. Aí tem dia que decide vir um monte de gente. Vocês gostam de deixar o profeta desconfortável. Não, eu vou falar a verdade. Não colabora em nada. Nem para a sua vida espiritual e nem para o bom andamento da casa. Pronto, falei. Lembra? Imagina ser tratado desse jeito. Um dia eu falo com você, um dia eu não falo. É assim que muitos fazem com a igreja. Por dentro está igual aquela do palhacinho assim, mas... Agora, veio, aí eu estou feliz. Mas irmãos, eu falei disso domingo passado, acho que foi. Na época da pandemia eu pregava só para a câmera e meia dúzia aqui, com a mesma intensidade e o mesmo amor que prego aqui. A felicidade e satisfação é maior quando vocês estão aqui, muita gente. Sem dúvida. Mas o amor em servir ao Pai é o mesmo. Porque eu preciso decidir viver feliz de dentro para fora. Essa mulher entendeu isso. Eu não tenho filho, mas tenho dinheiro. O outro fala: eu não tenho dinheiro, mas tem filho. Um fala: eu não consigo subir escada. O outro fala: eu posso subir escada. O outro fala: então eu seguro. O outro fala: eu não posso nem segurar, mas eu busco a água. Gente, para tudo, se a gente decidir viver feliz, a gente vai servir, vai ser hospitaleiro, vai ser generoso. Vamos pintar a igreja. Não vamos, tá? É só mas precisa pintar lá à frente, que estão falando e pintar. Vamos pintar a igreja. Aí um fala: eu sei pintar. O outro fala: eu sei aprender. Tem alguém que me ensina? O outro fala: eu sei servir café. E o outro fala: eu não posso, eu não tenho tempo, mas eu posso comprar tinta. Quem de todos serviu? Quem serviu mais? Vocês entenderam por que não... Gente, é simples assim, entendeu? É assim. Você traz mais um para Jesus, o outro traz mais outro. E cada um vai fazendo sua parte, ninguém escolhe ninguém. Vai feliz, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmão, eu preciso trazer isso para minha casa. Venha o teu reino. Senhor, venha o teu reino para minha casa, de modo que quando eu chegar em casa eu também me alegre, porque essa também é uma casa de Deus, é onde Deus habita, onde Deus reina, onde Deus governa. Eu vou para o meu trabalho, eu vou me alegrar, por quê? Porque eu vou chegar naquele lugar e Deus governa a minha vida, então Deus chega naquele lugar, aquele é o lugar do Senhor também. Muda. Quem está percebendo? A realidade da nação não era boa, tá?
Não era. Corrupção e pecado geral. Aquela mulher foi uma diferença dentro de uma nação, dentro de uma cidade. Você é a diferença que Deus plantou no seu local de trabalho, na tua família, na tua vizinhança, na tua igreja. Para de esperar dos outros, é de dentro de você que vai jorrar água viva. É isso, gente. Verso 17, presta atenção. Deixa eu acelerar aqui. Verso 17, eu rabisco aqui, irmãos, aí fica... Mas de fato, a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Eu não falei, mas só vou fazer um comentário, que ela falou: Senhor, não minta a tua serva, Senhor, não me dê falsa esperança, toda essa coisa e tal. Porque, irmão, isso revela o coração dela. Ela não foi servir ao profeta nem pelo interesse do milagre do filho. Ela já nem esperava por isso. Ela estava, o que a Bíblia diz, aprenda a contentar-se com o que você tem. Não que você não vai almejar mais conquistas, mas seja feliz primeiro onde você chegou. Quem não é fiel no mínimo, Deus não vai levar para o muito. Eu chego aqui, não estou feliz pelas pessoas que tem. Como é que Deus vai me dar mais pessoas? Eu estou feliz pelos que tem, e espero que todos sejam felizes ganhando mais um. Eu estou feliz pelo novo passo que dei, mas agora, Senhor, me ensina a dar mais outro passo. É disso que a gente está falando. Aí, essa mulher realmente engravida. O versículo 18 diz: certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai que estava no campo com os ceifeiros. De repente o menino gritou: ai, que dor de cabeça. Seu pai disse a um dos servos: leve-o para casa, para a mãe dele. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou onde? No colo. Toma que o filho é teu. Para de transferir culpa e responsabilidade para os outros. Ele estava com o pai no campo. O pai matou meu filho. Ei, se chegou até você, se chegou até a mim, agora Deus está contando com a gente. E é para pegar no colo, não é para dar uma bica. Aí, mandei o menino vivo, devolver o menino morto. Mandei o menino saudável. Não. Pega com amor as demandas que chegam a você. Lide com amor. É sempre fácil, gente? Lógico que não. Se fosse fácil, eu não precisava estar pregando. Entenda, o pastor prega umas coisas difíceis. Irmão, se fosse para pregar coisa fácil, não precisava nem pregar. É fácil, você já está fazendo. Você já viu eu chegar aqui e pregar para alguém mentir? Você já ouviu mentira de alguém? Vou até virar de costas para ficar assim. Você já viu eu pregar para alguém aqui mentir? Você já mentiu? A Jenny. Eu não preciso ensinar ninguém a fazer coisa errada. A inclinação da carne já ensina. O que eu preciso é combater o errado, ensinando a fazer o que é certo. Essa mulher pegou a criança no colo e disse: eu preciso lutar por essa vida e não achar o culpado pela morte. Enquanto a gente não focar na solução, a morte vai continuar dominando a nossa casa. Mas quando a gente focar na solução, a gente vai fazer como essa mulher. Ó, aqui, ó. O servo levou o menino, tá? Não, ela já parou aqui. Por volta do meio-dia ele morreu, né? Peraí. Onde que eu parei? Aqui. O servo levou o menino para casa, a mãe segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus. Fechou a porta e o deixou ali. Irmãos, quando vier um aperto na sua e na minha vida, o que a gente preparou? Qual ambiente a gente preparou? Essa mulher preparou dentro da casa dela um ambiente profético, através de servir, através da hospitalidade, através da generosidade. Quando vierem os dias maus, você tem um quarto desse preparado? E eu não estou falando de posição geográfica, eu estou falando dentro do coração. Tem gente que não recebe uma palavra do profeta, que não hospeda uma palavra do profeta. Tudo que a gente prega aqui, quando a pessoa sai na esquina, ela esqueceu de tudo. Ela vive conforme ela quer. Ela não acolhe o que ela está sendo ministrada. Aí quando vem o dia difícil, ela não tem onde colocar o problema. Irmão, a palavra que eu recebo aqui de Deus e ministro para você, ela está preparando ambientes para as lutas que eu vou enfrentar. E aí eu pego aquelas crises e coloco: Deus, domingo o Senhor me deu uma palavra, segunda no meu devocional o Senhor falou comigo, terça na quarta profética, Deus, olha aqui o que o Senhor falou. Diabo, você está tentando me destruir, você está achando que eu vou desanimar, mas Deus se antecipou e deu uma palavra. Eu já construí um quarto, e é no quarto que eu vou colocar essa crise financeira, esse vício, essa má notícia, e é dali que Deus vai fazer a restauração.
Construa o ambiente do milagre na tua vida. Irmão, eu estou aqui suando para ajudar a construir um ambiente do milagre na sua vida, na minha vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu passo madrugada preparando palavra. Eu fico aflito na alma, pedindo a Deus a mensagem certa. E Deus seja louvado. E eu não sou o único, cada um que prega aqui. Deus seja louvado, porque cada mensagem, por cada pessoa que pisa nesse altar, tem sido confirmada pela igreja como resposta de Deus. Então, os materiais certos estão sendo entregues. Agora, o que a gente faz com isso? Tem gente que dá de ombro, tem gente que vem para a igreja tirar onda. Tudo que está sendo ministrado é para construir. Desde a primeira palavra, o bom dia, boa noite, o primeiro louvor está construindo. Só que para construir, se o terreno está sujo, tem que limpar. Se tinha uma obra anterior, tem que demolir. E aí tem gente que só chega na hora da palavra. Aquele primeiro momento que é para desconstruir algumas coisas, esvaziar, começar a se encher, começar a mudar, começar a receber novos materiais, a pessoa não participa. E não sabe por que nunca tem uma obra completa em sua vida. Faz sentido o que eu estou pregando, gente? Essa mulher construiu o ambiente do milagre na vida dela. Hoje eu estou construindo na minha vida um ambiente de milagre. Mas alguém, você pode dizer isso? Diga hoje. Eu estou construindo, através da palavra que eu estou recebendo do meu profeta, um ambiente de milagre na minha vida. E essa palavra vai ser base para eu levar as minhas demandas. Aí surge um problema. A primeira coisa que você faz é falar com quem não ouviu palavra, não ouve a Deus, não tem nada a ver com Deus. A primeira coisa que faz quando pega o problema é levar para alguém que não tem nenhum conhecimento, não tem estrutura, é levar para a sua emoção, para o seu temperamento, para a sua carne, para o seu natural. Essa mulher em nenhum momento levou nem para o natural dela e nem para quem não tinha nada a ver. Ela pôs no quarto do profeta. Você recebeu uma palavra quarta, recebeu outra domingo passado, recebeu hoje. Acredito que você tem o seu devocional diário. Cada problema que chega, já tem um quarto preparado para ele. Se a gente fez a lição de casa, tem. Se a gente foi negligente em servir, em ser hospitaleiro e em ser generoso, aí não tem. Aí a gente vai ter que pedir para alguém: me ajuda a hospedar a minha crise aí, mas eu aprendi a lição. Agora eu vou construir um ambiente de milagre na minha casa também. Irmãos, nossas casas têm que ser ambiente de milagre. Vou pregar sobre isso. As nossas casas têm que ser ambiente de milagre. Mas vamos continuar. Eu parei em qual verso? 21. Olha o 22 e o 23. 22 diz assim, ó: então enviou um recado para o marido: mande um dos servos e uma jumenta para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Porque hoje, perguntou ele, não é festa da lua nova nem sábado. Ela porém respondeu: não se preocupe. Põe o tópico aí para mim, por favor, bem rapidinho. Não permita que as perdas lhe... O filho estava como, gente? A maior perda da vida dela. Às vezes a gente está diante da nossa maior dor, maior aflição. Eu já tive que ter as conversas mais difíceis da minha vida com pessoas que eu não gostaria de ter aquele tipo de conversa. E eu precisava ouvir Deus. Eu não podia ficar paralisado e nem poderia atropelar processo. Eu não podia fazer do meu jeito. Eu precisava ouvir Deus. O filho estava bem, mas para o marido ela diz que está tudo bem. À distância, para o profeta ela diz que está tudo bem. Ela não está mentindo. Ela está alimentando a fé dela, porque ainda não chegou a hora de eu levar o problema. A hora de levar o problema é quando eu tiver olho no olho do meu profeta. Ali eu vou levar. Era o caso dela, tá? Eu não estou falando que tudo você tem que levar para... Não é disso que eu estou falando. Tem gente que quando tem uma perda, a pessoa para a sua vida. Irmão, todos nós conhecemos alguém que parou a vida numa perda. Eu vou dar só um exemplo simples, e não é julgando, é só um fato que, principalmente quem acompanha futebol, o Brasil teve um grande jogador que possivelmente teria sido o melhor do mundo na sua época, ou não, porque tinha muito cara muito bom na época, mas chamado Adriano, apelidado de Adriano Imperador. Quem conhece? Esse homem estava arrebentando, estava na Do pai dele morreu.
do momento, o pessoal que estava com ele conta que do momento em que recebeu a notícia que o pai dele morreu, ele mudou, nunca mais foi o mesmo. Acabou uma carreira promissora de forma precoce, se tornou um homem deprimido, já testemunhou sobre isso, depressivo, totalmente dependente do álcool. Volto a dizer, não estou julgando, falando mal nem bem, estou dizendo que perdas às vezes paralisam. A gente não pode. Nós confiamos em Deus. A gente não pode permitir que perdas nos paralisem. Ah, perdi o emprego, fica dentro de casa chorando todo dia. Não, vai à luta. Procure outro. Ah, pastor, mas está difícil, então talvez seja a hora de você empreender, começar algo. Tem gente tirando 8 mil reais por mês, vendendo coisa no Farol. Não precisa ter curso superior? Não precisa pagar aluguel de estabelecimento, conta disso, daquilo, aquilo outro. E eu não estou falando que está fácil, e nem menosprezando, e nem... irmão, só estou dizendo que nós não podemos paralisar, precisa ir à luta. Quem está entendendo? Vai à luta, arregaça as mangas, vai aos pés de Cristo, chore, se derrame. Eu não estou falando para ninguém negar a dor, pelo contrário, mas coloca ela para fora. Colocou para fora, agora se levanta, enxuga as lágrimas e siga a sua vida. Não permita que as perdas lhe paralisem. Leve tudo. Leve quanto? O que tem que levar? Tudo a quem? A Deus. Ai, tive um problema, tenho que falar com a minha amiga. Ah, tem. Tem que falar com o meu amigo? Tem. Mas você já falou com Deus primeiro? Irmão, é uma coisa que meio que padrão eu tenho que fazer aqui. Alguém vem, pastor, pedir de oração. Deixa eu perguntar, você já falou isso com Deus? Não, então não fala comigo ainda não, porque eu não quero roubar a glória dele. Primeiro fala com ele, depois você vem trazer para mim. Mas pastor, você não é meu pastor, você não é homem de Deus? Eu sou. Por isso mesmo que eu respeito o temor do Senhor. Primeiro fala com ele, Senhor, é isso. Pastor, me ajuda nisso. Eu já falei com Deus a respeito disso, e agora eu estou trazendo para o Senhor me ajudar. Me dá uma instrução, me dá uma palavra, ora por mim. Joia, nós estamos aqui para isso. Quem está entendendo o que eu estou explicando? Leva tudo a Deus, tudo. O marido diz, mas e aí? Ela fala, está tudo bem. Eu estou indo levar para Deus uma demanda. O verso 24 vai dizer assim, ó. 24. Então ela mandou selar a jumenta, disse ao seu servo, rápido, só diminui o passo quando eu mandar, e partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi, olhe, lá vem a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte, está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu o quê? Sim, está tudo bem. Não é, eu não vou ficar gritando para os outros meu problema, eu vou chegar onde eu preciso, eu vou levar para quem eu preciso. Mas quando ela chegou, o homem de Deus no monte abraçou os pés dele. Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse, deixa em paz, ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Só que tem algumas lições. A primeira, Geazi representa a religião. A religião às vezes quer nos barrar na hora que a gente quer se achegar aos pés do Senhor. A graça fala para a gente, vem. Se precisar eu paro. A graça fala, vem. Se a gente não consegue e além do que tenta nos paralisar, a gente não pode esperar viver o milagre. Até o Geazi tentou afastá-la. Cuidado com qualquer coisa que tenta afastar você. Segunda coisa que a gente aprende aqui de imediato é que Deus não tirou do profeta a humanidade. Ao quê? Ele é profeta, mas é humano. Ele disse, ela está angustiada e eu não sei do que se trata. Ela está angustiada, eu não sou obrigado, mesmo sendo profeta, a saber de tudo. Não é porque eu sou profeta. Irmãos, presta atenção no tópico que eu coloquei, que ele vai falar por si. Presta atenção nisso, olha aí comigo, vamos lá. Pare, cadê o tópico? Pare de esperar que as pessoas o quê? Adivinhem ou percebam, faça o quê? Então pastor, eu achei que o senhor estava percebendo. Então pastor, o senhor não viu que a gente... pastor, então... tem casamento acabando, e quando o marido senta para falar com a esposa vira e fala assim, não então, você nunca percebeu? Tem casos que a pessoa não quer dar ouvidos, ok. Tem filhos, depois os pais vão perguntar, por que você foi para as drogas? Vocês não perceberam que eu estava triste? Vocês não perceberam? Vocês nunca perceberam? Eu não me sinto amado nessa casa. Mas a gente te ama. Você não percebe? Aí fica uma briga, todo mundo mandando o outro perceber ou adivinhar.
A Bíblia deixa claro que o profeta, o homem que ouve a Deus, o homem que tem a visão, o homem que viu o exército de anjos rodeando, quando o rei inimigo vem, manda o exército prendê-lo, o Geazi sai cedo e fala: tem um monte de homem para te pegar aqui, Eliseu. Eliseu sai e fala: olha aí o tanto de... Senhor, abre os olhos desse homem cego. Tem muito mais com a gente do que contra. E aproveita, Senhor, já fere de cegueira os nossos inimigos. Esse homem que enxerga tudo isso, não adivinhou, não enxergou e não percebeu, porque ele é humano. Olha para quem está do teu lado, dá um sorriso e diga: nós somos humanos. A gente não vai acertar todas, a gente não vai perceber todas, a gente não vai adivinhar todas. Então respeito, fale, compartilhe, saiba a hora de cada coisa. É disso. A gente fica esperando, criando: mas o chefe tinha que ter visto, mas o funcionário tinha que perceber que eu esperava dele e tal. Para, fale. Verso 28 diz assim, então a mulher disse: acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: prepare-se para viajar, pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho, quando chegar coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu fez o quê? Voltou com ela. Irmão, seja determinado em buscar a vida. Domingo passado a gente falou sobre quem? Alguém lembra? Pois é, o quarto está preparado. Jairo e a filha de Jairo. Jairo foi determinado em buscar, até mesmo quando falaram: a filha já está morta, não importa. Essa mulher é a mesma coisa. Eu quero buscar vida e nada vai me parar. Irmão, quando uma pessoa está viciada em droga, quando uma pessoa está cabeça virada, doida, numa paixão mundana, em qualquer coisa desse tipo, e paixão não é só pessoas não, a paixão da pessoa é o dinheiro, é o culto ao corpo, é um vício de alguma coisa, que não é necessariamente um entorpecente, uma droga, um álcool, sei lá o que. Essas coisas fazem a pessoa ficar que nem doida atrás daquilo. Você já viu gente assim? Essa mulher está desesperada por Deus. Ela vai buscar: eu quero que o profeta vá lá, eu sou determinado, eu quero vida, eu quero a vida na minha casa, vamos lá, profeta. Se você for ideia errada é outra história, mas eu quero que você vá lá. Afinal de contas, eu não te pedi filho, e Deus falou contigo para me dar um filho, então agora eu quero saber o que Deus tem para falar comigo, que eu nem pedi isso. Seja determinado. Tem gente que para no primeiro obstáculo, tudo desiste, tudo vou largar, tudo eu vou parar, tudo eu vou parar. O que a gente vai construir de sólido? Está construindo a casa na areia, qualquer vento derruba. Isso é sério, gente. O verso 30 diz assim, mas a mãe do menino... não, o 30 eu já li. O 31. Geazi foi à frente, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada, não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava como? Morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou sobre o corpo do menino e colocou a sua boca sobre a dele, seus olhos sobre dele, suas mãos sobre a dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e fez o quê? Saiu. Põe o tópico aí para mim. Alimente a sua fé. Aquela mulher, por mais que o filho tivesse morto, está doente, está morto, o profeta mandou outro ir no lugar, o outro foi, voltou com a notícia que o menino continua morto, não adiantou. A notícia que o Geazi deu para aquela mulher foi ruim, para o Eliseu foi ruim. Eu pus o cajado, Eliseu, não adiantou. Aquela mulher continuou alimentando a fé dela. Vamos lá, profeta, vamos lá, profeta. Como Jairo, quando Jesus disse: vamos lá, Jairo. Hoje Jesus está falando com o Rogério. Continua. Sabe, irmão, a gente precisa se manter firme na fé. Como? Olha aqui, eu escrevi algo que eu quero falar para você. Aquela mulher confiou sua maior conquista e sua maior dor. A maior conquista dela ao longo da vida não foram os bens, foi o filho. E a maior dor da vida dela foi perder o... Ela confiou a quem? Ao profeta, a Deus. E a gente está confiando a quem? Consagrando a quem? Por isso a gente vive por princípio e com princípio, para entregar tudo a Deus. Ela confiou, maior conquista e maior dor ao homem de Deus. Aí eu pus aqui: quanto mais passamos tempo recebendo a palavra, hospitalidade, né, para receber, aproxima. Servindo com amor e disposição, vem comer em casa. Oferecendo o nosso melhor. Ela não tinha filho, mas ela podia servir com um quarto.
mais crescemos na fé e dependeremos dela, da fé, nos maiores desafios da nossa vida. Não decline na fé. Continua alimentando sua fé. E eu termino no capítulo 8. Vamos lá. Capítulo 8. Irmão, é muito forte o que Deus está falando hoje aqui. Esse ambiente aqui, irmãos, meu Deus. Você é de casa, vem às 18h30. Não perde não, o ambiente aqui é diferenciado. Verso 1 do capítulo 8. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado. Ou seja, quem é a mulher? A sunamita, ok? Reúna quem? Sua família. E mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou à terra de Israel uma fome que durará quanto tempo? Informação privilegiada para quem tem aliança. Deus sempre vai antecipar quem anda em aliança com Ele. Quem não é indisposto em servir, quem é hospitaleiro, quem é generoso e honra princípios, quem vive feliz pelo que tem e é grato, quem alimenta bem sua fé, se prepara, porque Deus sempre vai antecipar na sua e na minha vida. Antes de eu ler o verso 2, põe o tópico aí para mim, por favor, bem rapidinho. Não, tem o da fé, não tem? Eu já li o da fé, aí. Alimente bem sua fé. Você enfrentará batalhas que só ela poderá lhe sustentar. O que a gente está alimentando? O ódio, a mágoa, a tristeza, a dúvida, o medo, o rancor, a incredulidade ou a fé? Alimenta bem a fé. Vão ter momentos que só a sua fé pode sustentar. Diante do filho morto, só a fé. E diante de um cenário que ela nem sabe, mas o profeta sabe, ela continua crendo no profeta, senão ela não muda. Muda daqui porque vem fome. Eu não, aqui eu tenho uma boa casa, aqui eu tenho bens. A gente tem moral com o rei. Lembra que ele falou, quer que fale bem de você para o rei? Não, minha família cuida bem de mim, a gente tem moral, está tudo bem. Ela teve fé para sair do lugar. E você e eu temos fé para sair do lugar? Tem gente, irmão, que parece que é um morto-vivo. A vida cristã da pessoa é um culto de domingo. Desculpa, se a tua vida cristã é um culto de domingo, isso não é cristianismo. Não, pastor, não fala essas coisas, que aí a pessoa fica chateada, quer sair da igreja, mas ela primeiro precisa estar na igreja para sair. Primeiro eu estou encorajando a pessoa a se tornar igreja, corpo vivo de Cristo, não parasita. Desculpa, mas falei. Parasita só suga, corpo vivo participa. Meu corpo está vivo, todo ele está trabalhando para as coisas acontecerem. O que eu contribuo com esse corpo? Não seja os filhos da sanguessuga, parasita, dá. Seja aquele de eu tenho disposição em servir, eu sou hospitaleiro, eu sou generoso, eu aprendi a viver feliz pelo que Deus está fazendo. Eu vou alimentar bem minha fé. As crises que virão, eu vou estar alicerçado na fé. Ela vai me sustentar, eu vou saber o que fazer, eu vou ser orientado. Verso 2. A mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou quanto tempo? 7 anos, ela não ficou 6 anos e meio, 6 anos e 11 meses, e nem 7 anos e 12 meses, 8 anos. Qual é o tempo? 7 anos, então ficou. Põe o tópico para mim, por favor, agora sim aquele, Pedro. Presta atenção, o que essa mulher colheu por sustentar bem sua fé? Aliança, gratidão e cuidado. Quando Deus falou com o profeta que vinha a fome, ele falou, eu sou grato à mulher que construiu uma casa para mim, um quarto para mim. Eu sou grato àquela mulher que crê em mim como profeta. Mulher, sai daí. Deus vai cuidar de você. Cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar de você. Cuida de servir no chamado, no propósito que Deus te deu. E fica tranquilo que Deus é melhor que eu e você para cuidar, porque Ele conhece o que a gente ainda nem conhece. Termino com o verso 3 ao 6, diz assim, ó. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver sua casa e suas terras. Ela largou tudo lá. Então ela foi falar com o rei, rei, fiquei 7 anos fora, está abandonado, alguém tomou posse, ou o rei pegou, mas eu quero de volta, é meu. Quando ela chegou, o rei falava com quem? Geazi, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer, conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Geazi falava sobre a ocasião em que Eliseu havia o quê? Ressuscitado o menino. Sabe aquelas jesuincidência? Que coincidência, olha quem está entrando ali. Ei, para quem serve a Deus, coincidência não é coincidência, é provisão.
Para quem está andando em aliança com Deus, não é a coincidência, é a promessa se encontrando com o tempo da realização, e a minha fé é hora de liberação. Eu creio que nós estamos vivendo hoje aqui, é um dia de liberação. Aí diz assim, ó, naquele exato momento, Deus está alinhando o tempo na nossa vida, é tempo. A mãe do menino entrou e apresentou ao rei sua petição para reaver a casa e as terras. Veja, ó, meu senhor o rei, exclamou Geazi, essa é a mulher, e este é o filho dela que Eliseu ressuscitou. É verdade? Perguntou o rei à mulher, e ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um de seus oficiais: providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que ela esteve o quê? Ah, meu irmão, põe aí por favor o tópico, põe o tópico para a gente poder orar. Essa mulher, por causa da sua aliança, da sua fé, da sua disposição, ela preparou um caminho para a sua família ser abençoada, protegida, preservada, foi restituída, foi honrada. Deus é o mesmo que quer fazer na minha e na sua vida. Eu creio e recebo. Mais alguém? Diga amém. Pode aplaudir a Jesus.